Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos prosperar? Vamos prosperar, vamos crescer, vamos ter resultado. Quando eu falo vamos, eu estou falando para você, que você tem que decidir prosperar. Você tem que decidir mudar de vida. É você. Por quê? Se eu prosperar, se alguém que está do seu lado prosperar, no máximo que você vai poder ficar é feliz, é contente, é satisfeito e ter aquela prosperidade como um exemplo, né? Mas isso não vai mudar a sua vida. A prosperidade de quem está em sua volta não muda a sua vida, entende? A nossa vida é única e individual. A prosperidade é individual. Todo o resto, e principalmente as coisas ruins, são coletivas, entende? Então, como que uma pessoa ela prospera? Ela vence os problemas dela cumprindo princípios. Quais princípios? Cumprindo princípios bíblicos. Por quê? O princípio bíblico ele é baseado na fé, na esperança e no amor. Tem um versículo bíblico que diz que essas três coisas são a mais importante: a fé, a esperança e o amor. Então essa tem que ser a sua base, esse tem que ser o seu princípio. A fé, por quê? Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você trazer à existência aquilo que ainda não existe. Sem fé é impossível você fazer o impossível se tornar possível. Porque somente a fé tem essa condição. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de um fato que não se vê. Então você tem que entender que a fé ela é algo sobrenatural. A fé ela vem de Deus, quando uma pessoa deseja ter fé. Esperança. Você tem que ter esperança mesmo quando tudo está indo ruim. Você não precisa de esperança quando tudo está dando certo. Você não precisa de esperança quando você não deseja, não almeja conquistar algo melhor ou maior do que você tem. Não precisa de esperança. Então, Deus se agrada daqueles que têm esperança. Esperança. Você não pode deixar a sua esperança morrer. E tem uma frase que muita gente diz: a esperança é a última que morre. Sendo que isso é uma mentira. Infelizmente, a esperança tem sido a primeira que tem morrido na vida de muita gente. Por isso que ela tem andado depressiva, angustiada, entende? Cheia de dúvidas, porque ela não tem esperança. Então você precisa ter esperança. Esperança. Tá? E o amor. E o amor. E o amor que eu estou falando não é um amor mental, nem um amor sentimental, não. É um amor prático. É um amor na prática. Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo vence. O amor vence tudo. Então, uma pessoa que ela aprende a amar a Deus, aprende a amar a si mesmo, está aprendendo a amar o próximo, ela vai vencer tudo. E, por exemplo, eu estou na hora do meu almoço, do trabalho. Eu tentei ir para a igreja de manhã, na reunião das 6 da manhã. Não consegui, porque teve uma chuva muito forte aqui onde que eu moro. Infelizmente, deu estado de alerta à cidade, porque teve desmoronamento, alagamento. Enfim, na minha rua mesmo caiu uma árvore e eu fiquei impedido de ir para a igreja na parte da manhã. A minha mãe, ela me ligou falando que choveu muito lá, telhas voou, a casa dela tá pingando, enfim. E a única coisa que eu tenho, o que é? É fé, é esperança e é o amor. Né? Eu vou, mãe, mas tá tudo bem com a senhora? Não, mãe, não, filho, tá tudo bem, então tudo vai se resolver. Fica calma, espera,
confia que eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele, e daqui a pouco a gente está reconstruindo aí as telhas para parar de pingar. Por quê? A casa é antiga, cheia de rachadura na laje, a telha voou da cobertura, então choveu, a água vai toda para dentro de casa. Então a casa está toda ensopada. Entende? Porém, a fé, a esperança e o amor que eu tenho por Deus e creio no amor que Deus tem por mim, me tranquilizam. Não tira a minha paz, não tira o meu sossego, porque eu creio naquela palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou tudo coopera para o bem daqueles que estão aprendendo a amar a Deus ou querem amar. Só basta você desejar. Então, você tem que crer. O princípio é a palavra. O fim é a palavra. Deus disse, eu sou o princípio, começo. Eu sou o fim. Então você tem que aproveitar o processo. É nesse meio entre o princípio e o fim que você vai crescer, você vai amadurecer. E não é fácil. Não é fácil para mim. Não é fácil para você. Não é fácil para ninguém. Não é fácil vencer. Não é fácil crer. Não é fácil usar a fé. Não é fácil ter esperança. Não é fácil amar. Não é fácil. As coisas que vai fazer você mudar de vida não é fácil, mas é necessário. Porque se você não fizer e não agir, não tem como. Entende? Então, quem cumpre princípios bíblicos vivem as promessas bíblicas. Quem não cumpre princípio não vive promessa. E não importa se é da igreja ou não, não importa a religião, não importa, de verdade, não importa. Não importa se está dentro da igreja, não importa se está fora, não importa. Se está praticando com a palavra de Deus, então a promessa vai se cumprir. Tem muita gente, infelizmente, dentro das igrejas, até com cargo, até fazem atos religiosos, elas oram, elas jejuam, elas fazem tudo que a palavra de Deus ensina no quesito de buscar a Deus. Mas elas não praticam. Elas de fato não creem. Infelizmente duvidam. Entende? Então, aquilo que você pode fazer, você não pode depender de ninguém. Porque por mais que alguém faça por você, não vai trazer a promessa. Aquilo que você tem que fazer é intransferível. Não adianta fazerem por você, porque uma hora vão parar. É você que tem que fazer. É você que tem que mudar. É você que tem que ir. É você que tem que fugir do pecado. É você que tem que vigiar. É você que tem que arrancar o ódio e permitir que o amor se instale. É você que tem que começar a ter esperança. Eu gosto muito de uma passagem de Isaías, se eu não me engano foi Isaías que disse, e isso ele estava cumprindo um princípio. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Olha só que palavra. Eu quero trazer à memória, tipo assim, eu vou trazer na minha memória aquilo que vai me trazer esperança. Isaías estava vivendo momentos ruins, como todo mundo vive, todo mundo viveu e todo mundo irá viver. É aí que eu entendi o porquê que Jó ele conseguiu superar, suportar e vencer toda a calamidade que ele passou. Não existe um morador da terra que passou pelo que Jó passou, que sofreu o que Jó sofreu, né? O que mais sofreu do que Jó foi Jesus. Fora Jesus foi Jó. Porque Jó, ele perdeu tudo. Até Deus se afastou dele. Até o próprio Deus deixou ele só e o diabo tocar em tudo, menos na alma. Então, se você não conhece a história de Jó, depois você leia, veja um vídeo sobre.
Mas Jó, ele perdeu praticamente tudo. E tudo de uma vez só. Perdeu a família, os filhos, perdeu a riqueza, a prosperidade, né? Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Não ouvia mais a voz de Deus. Perdeu tudo. Ao ponto de ficar se coçando com um caco de telha, a lepra, as feridas que ele tinha. Ao ponto da esposa dele chegar para ele assim, ó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não perdeu a fé, Jó não perdeu a esperança e Jó não perdeu o amor em Deus. Mesmo Jó tendo todos os motivos para fazer o que a esposa dele o aconselhou, Jó não fez. Porque Jó guardou o princípio da fé, princípio da esperança e o princípio do amor. E eu tenho certeza que Jó cumpriu com essa palavra. Venho trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Ao invés de Jó ficar se lamentando e reclamando, né? Ele trazia à memória o tempo que ele tinha aproveitado com os filhos, o tempo que a vida financeira dele era boa. Ele trazia à memória as coisas boas que aconteceu. Por isso que ele disse, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Para uma pessoa fazer isso, ela tem que viver na fé, pela fé, ter muita esperança e muito amor no coração, porque senão ela não consegue. Guardou o princípio. E viveu a promessa. Deus retribuiu a ele 10 vezes mais do que ele tinha. Entende? Então, para o seu problema tem jeito, seja ele qual for. Para o meu problema também tem. Agora pensa comigo, se para o teu problema tem jeito e para o meu também, por que você está se preocupando ao ponto de tirar sua paz? Tem. E se o problema não tem jeito, é impossível de solucionar, por que você vai se preocupar? Se você não pode fazer o impossível, é por isso que nós temos que confiar. É por isso que nós temos que estar ali, ó, abrindo o nosso coração para Deus. Entregando nas mãos dele aquilo que a gente não pode fazer. Confiando que no tempo oportuno, do jeito dele, ele fará. Sabe qual é o problema? É que as pessoas querem que Deus faça no tempo delas e do jeito delas. E quando não acontece, elas se desesperam e abrem mão. Chutam um balde, como no dito popular, sabe? Não querem mais saber de se espiritualizar. Não querem mais saber da palavra de Deus, não querem mais saber de confiar, não querem mais saber de fé e vivem conforme elas querem. Mas nada muda. Entende? Nada muda. O resultado que ela quer não vem. Então, se você quer viver promessa, hoje eu vivo promessas na minha vida. Promessas na minha vida espiritual, promessas na minha vida, no meu casamento, na criação de filho, promessas na minha vida financeira, muita coisa mudou. Porém, não é nem o começo, nem o começo do que Deus ainda irá fazer. Porque está escrito que Deus não é glorificado no que se passou. Ele é glorificado no que ele está fazendo e ainda fará. É aí que vem a fé. Entende? A fé é certeza de coisas que se esperam. Entende? Quem vive pela fé, ele é grato pelo que ele tem. Mas ele não se contenta, porque ele sabe que ele pode muito mais. Entende? Um exemplo. Se eu pudesse agora, eu fazia um pix para minha mãe e falava, mãe, ó, toma aí, ó, tem 10 mil reais na sua conta, 20 mil reais, eu não sei quanto que é para construir um telhado novo, mas tá aí. Acabou, resolveu o problema. Mas eu posso hoje? Não.
mas um futuro bem breve eu poderei. Entende? Isso é fé. Isso traz paz. No futuro bem breve, isso será uma realidade. Por quê? Porque eu estou plantando para isso. Estou trabalhando para isso. Entende? Estou planejando isso. Já decidi isso. E eu não estou preocupado com o tempo. Se vai ser amanhã, se vai ser daqui a uma semana, se vai ser daqui a um ano, não. Eu tenho planos. Mas até os meus planos não servem de nada diante da palavra de Deus. Por quê? O homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Eu posso até planejar e tenho que planejar. Eu tenho que planejar e tenho um planejamento. Ó, em tal data eu vou ter 10 mil reais na minha conta. Em tal data eu vou ter 20 mil reais. Eu tenho. Mas pode ser antes. E eu não sei. Pode ser depois. Eu vou seguir o meu plano na minha fé. Sem preocupar, irmão. Entende? Porque tem coisas que não estão nas tuas mãos. Entende? Eu achava impossível eu me libertar. Até que eu me libertei. Até que eu criei. Eu achava impossível eu casar e ter um casamento abençoado, porque eu não tinha referências de bom casamento. Até que eu conheci a palavra de Deus, falando: homens, amai suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é um princípio. Se você é homem, se você é mulher, quer ser feliz no seu casamento, você tem que cumprir o princípio. Está lá. É só você jogar no Google: princípios bíblicos de um casamento abençoado. Vai estar lá, ó, os versículos, os capítulos, a palavra de Deus te dizendo o que você tem que fazer. Não é o que você tem que orar, não é o que você tem que pedir, não é o que você tem que pensar, desejar, não. É o que você tem que fazer. Fazer. É o que você tem que fazer. Homens, amai suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por elas. Acabou. Falei, caraca, eu tenho que dar a vida pela minha esposa. Caraca. Então é isso que eu vou fazer. Né? Eu vou amar, eu vou cuidar. E pensa, é fácil? Não é não, irmão. Difícil pra caraca. Mas é muito prazeroso. Aí vive a promessa. Filhos, ensina, instrui no caminho que deve andar. Está lá vários versículos falando que é para os pais não irritar os filhos, respeitar, não falar palavras torpes. O que não falta são conselhos, são princípios, são ensinamentos para como criar e educar um filho. O ser humano pratica? Não. Ele ora, pedindo para que Deus venha fazer o que é responsabilidade dele. Entende? Não. Somos nós que temos. É eu que tenho que educar o meu filho. Não é Deus, não. Deus, ele me ajuda. Ele me instrui. Mas quem tem que educar sou eu. Quem tem que incentivar, quem tem que motivar, quem tem que dar exemplo, sabe? Quem tem que corrigir, quem tem que... Sou eu. Sou eu. Ontem mesmo, antes de eu orar, eu estava orando com ele aqui, ó, nessa cama. Eu estava dobrando meu joelho junto com ele e incentivando ele também a orar. Porque eu percebi que ele não estava orando. E expliquei para ele a importância da oração, que é um meio de comunicação mais eficaz que a gente tem com Deus. Que mesmo ele... E eu disse para ele, eu falei, ó, o pai, mesmo sem vontade, o pai ora. O pai... Mesmo sem vontade, eu falo com Deus. Mesmo muitas das vezes sem querer. Por quê? Porque está escrito, orai sem cessar. Foi ele que ordenou. Orar sem cessar. Então tem dias que eu dobro o meu joelho e oro assim, ó, meu Deus, nem com vontade de orar eu estou. Mas eis-me aqui. Usa a minha boca. Porque também está escrito que a gente não sabe orar como convém.
E eu começo a falar aquilo que está no meu coração. Eu fui explicando para ele, né? Que existe a vontade da carne, que a vontade da carne dele é jogar videogame, jogar bola. Ele tem 11 anos, jogar bola e é normal, é natural. Eu falei, mas dentro de você tem um espírito e você precisa dar ouvido a ele. E ele entendeu, tá bom, pai, eu vou me esforçar. Entende? E ele vai, E ele vai, na fé dele. Entendeu? Mas eu tô ali, lembrando, ensinando, mostrando, educando. Entende? É um princípio. Tem um princípio que muita gente, infelizmente, está perdendo, que é honrar pai e mãe. Esse é um princípio. Honrar pai e mãe, que seus dias na terra se prolongarão. Honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Deus não fala honrar o pai bom. Não, é honrar pai e mãe. Só honrar. Honrar pai e mãe. Honrar. Entende? Se a pessoa cumprisse esse princípio, os dias na terra dela se prolongariam. Por quê? Porque tem gente que viveu na terra e parece que nem passou por ela. Entende? Por quê? Porque não cumpriu o princípio. Então, o fato de ir para a igreja e de conhecer teoricamente a palavra de Deus não muda a sua vida, nem a minha, nem a de ninguém. Você tem que vivê-la, você tem que praticá-la. Viver em espírito, para que você possa viver a verdade. O que é viver em espírito? É você pegar essa palavra e eu vou te falar uma dica para você cumprir princípios bíblicos. Se você não está conseguindo. Uma dica que eu faço. Primeiramente, você tem que crer. Porque muita gente diz que crê, mas ela não crê. Ela não crê. Ela fala, eu creio, né? Ela não crê. Ela não crê. Tudo que você não está vivendo é porque você não creu. Você não creu. Exemplo. Eu estou em processo. Eu estou no processo da fé. Estou no processo da crença de me tornar um milionário. Mas eu creio nisso ainda? Não. Por quê? Porque eu não sou um milionário. Porque se eu fosse, aí eu tinha fé. Não, eu estou no processo da fé. Por exemplo, eu creio que eu sou liberto. Por quê? Porque eu não vivo no pecado. Eu sou liberto. Eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho os frutos. Eu creio no meu casamento abençoado. Por quê? Porque ele é. Eu creio que eu vou ensinar o caminho que o meu filho deve andar. Por quê? Porque eu ensino. E está acontecendo, é algo real. A fé, ela traz à existência o que não existia. Então, aquilo que você crê, você vive. Aquilo que você não está vivendo, você está no processo da fé. Da fé que funciona. A fé tem 3 estágios. Para você cumprir um princípio, você tem que viver os 3 estágios da fé. A fé tem 3 estágios. Qual é o primeiro estágio da fé? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que eu ouvi no início? Deus ele vai te fazer feliz, Deus ele vai te dar paz, Deus ele vai te dar uma família abençoada, Deus ele vai te fazer prosperar, Deus ele vai mudar a sua vida, Deus vai te libertar, Deus vai te curar. Eu não tinha nada disso, mas eu ouvi que Deus poderia fazer. Então, nasceu a fé. Nasceu uma fé dentro de mim. Uma fé mental. Uma fé mental. Cara, eu já comecei a pensar naquilo, desejar aquilo, e aquele pensamento me levou mais perto de Deus, me levou a ir até a igreja, me levou a ouvir mais daquilo que era bom. Mas a minha vida tinha mudado? Não. Eu era liberto? Não. Eu era feliz? Não. Eu era casado? Não. Eu tinha família? Não. Eu tinha um desejo muito grande de ter um filho, de ter família, de ser um bom pai. De ser um bom pai. Por quê?
porque eu não tive pai. O meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade, então eu não tive referência de pai. Eu tinha medo se eu ia ser um bom pai ou não. E eu desejava muito ser pai. E eu vi, né, poxa, que eu poderia ser um ótimo pai. Então eu criei no primeiro estágio mental. Conforme eu fui crendo e desenvolvendo essa fé mental, ouvindo essa fé e não desistindo dela, persistindo por mais que o tempo passasse e as adversidades viessem, os problemas, eu não desisti. Então, essa fé que era mental, essa palavra que estava só na minha mente, na minha cabeça, ela foi para o meu coração. Né? Escreve na tábua do seu coração. Então Deus pede para a gente escrever a palavra dele na tábua do coração. Escrever os nossos deveres, aquilo que a gente deve fazer e escrever as promessas. Eu fui escrevendo, fui desejando. Conforme eu fui desejando, almejando, eu fui mudando os meus hábitos, mudando os meus ambientes, mudando os meus pensamentos. O medo começou a ir embora, a dúvida começou a ir embora. Por quê? Porque eu estava começando a viver internamente. Nada tinha mudado fora. Até que a fé, ela se manifesta no terceiro estágio, que é o físico, que é onde você começa a pensar, a fazer, a sentir e a agir o que você nunca agiu. E conforme você age, você está plantando. E conforme você está plantando, vai chegar a hora de colher. Então, chegou a hora que eu vi, eu já estava liberto. Chegou a hora que eu vi, eu já tinha o Espírito Santo. Chegou a hora que eu vi que já era o tempo. O Espírito Santo vai falando contigo de eu namorar, de eu noivar, de eu casar. E as coisas foram acontecendo. Não foi automaticamente, mas foi pela fé. E o milagre foi acontecendo. Entende? Então, hoje, eu vivo o milagre que era impossível ontem. Hoje é uma realidade. É normal. Entende? O que era milagre ontem, hoje é normal na minha vida. O que é milagre hoje, que eu estou desejando, almejando ser e fazer e ter, vai ser algo normal e natural amanhã. Por quê? Porque as minhas atitudes vão me levar até lá. Entende? Então, um exemplo. Por que eu estou fazendo esses vídeos no YouTube? Porque eu quero ajudar muita gente. Eu não quero que você perca tempo. Perca tempo como eu perdi. Que você fique dando em volta no deserto como eu fiquei, para entender que o milagre é você. Você é o milagre. Você é o próprio milagre. Você precisa agir. Você precisa crer no terceiro estágio. Se você não está vivendo a promessa, é porque você não está agindo a fé como deveria agir, que é no terceiro estágio. Aí você tem que ver em qual estágio que você está. Entende? É no mental? É no emocional que você só está desejando? Entende? Mas não adianta você só querer. Não adianta a fé estar só na mente, que é o querer. Eu quero. Quem somente quer não vai conseguir. Quem somente deseja não vai conseguir. Não. Tem que decidir. Tem que partir para a decisão. Tem que agir. Tem que partir para a ação. Tem que fazer. Tem que mudar. Entende? Tem que mudar, tem que fazer, você tem que fazer alguma coisa. Então, eu antes de ser o que eu sou hoje, eu já vivia como eu era. Eu antes de ter o que eu tenho hoje, eu já vivia como se eu já tivesse. E por aí vai, isso é fé. Certeza de coisas que se espera, convicção de fato que não se vê. Entende? Então, quem cumpre princípios, vive promessa. Tem promessas que eu ainda não estou vivendo. Por quê? Porque eu estou aprendendo ainda a cumprir princípios.
princípio da prosperidade, de enriquecer. Entende? O princípio, estou aprendendo, pô. Estou aprendendo a gastar menos do que eu ganho. Estou aprendendo que trabalho de carteira assinada ou qualquer trabalho é um estágio para você aprender a empreender. Entende? Porque você não vai enriquecer trabalhando para alguém. Você vai ter que empreender, você vai ter que investir. Você vai ter que colocar pessoas para trabalhar para você. Porque senão você não enriquece. Entende? Plantar de dia, de tarde e de noite para que você venha colher 100 por 1. Como que você sozinho você vai colher 100 por 1? Não, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de pessoas, então você vai precisar empreender. Você vai precisar empreender. Ensinar para as pessoas aquilo que você sabe, dar uma oportunidade para elas de trabalho e aonde você vai também ter a oportunidade de enriquecer. É simples, mas as pessoas têm medo. Têm medo de fazer. Entende? Então, como? Como que vai enriquecer? Para enriquecer não pode ser preguiçoso, reclamão, reclamona. Enfim, é muita coisa, irmão. É muita coisa que precisa aprender. Então, aquele que não aprende a viver, sempre vai sobreviver na Terra. Nós temos que aprender a viver cumprindo princípios bíblicos. E são muitos. São muitos, muitos, muitos. É por isso que Deus diz: medita na minha palavra, de dia, de tarde e de noite. Escreva na tábua do seu coração. Então veja na área da sua vida onde você mais sofre, onde mais você tem a necessidade de vencer. Na minha, era espiritual. Na minha, porque eu entendi que, poxa, não adiantaria eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Não adiantaria eu ganhar o mundo e continuar vivendo no pecado. Não adiantaria eu ganhar o mundo e eu não conhecer a Deus, não ter intimidade com Deus. Não ter a condição de, pela fé, me tornar um servo, um amigo e um filho. Até nisso tem estágio. Primeiro, a pessoa ela se torna um servo. Depois, ela se torna um amigo. Depois, ela se torna um filho. Entende? O servo, ele serve a Deus. Muitas das vezes, ele não tem direito. O servo não come à mesa. O servo, ele obedece, mas ele aprende a servir o seu Senhor. E observa ao seu Senhor. Aprende a ter temor. Entende? Esse é o servo. O amigo não. O amigo já senta na mesa. Já aproveita de alguns momentos. O filho está a todo momento com o pai. O filho está a todo momento com o pai. Então, você tem que crer. Pela fé que você é um servo, que você é um amigo, que você é um filho de Deus. Entende? Eu creio que eu sou um filho de Deus. E muitas das vezes como uma criança, sabe? Criança. Em certas atitudes, em certas áreas da nossa vida, nós somos criança. Em uma área da minha vida que eu reconheço que eu sou filho de Deus, mas eu ajo como criança, é na financeira. Muitas atitudes infantis. Entende? Mas está mudando. Por quê? Porque o crescimento não vem com a idade. O crescimento vem com a mudança de mentalidade. Os filhos de Deus, eles não crescem com o tempo que estão na igreja, não crescem com o tempo que conhecem a palavra de Deus, não crescem com o tempo que estão de obra, que estão... Não, eles não crescem com isso. Eles crescem com a mudança de mentalidade, com a profundidade, quando eles vão mais a fundo. Com a mudança de mentalidade. Mudou a mente, muda o que sente. Mudou o que sente, muda como age. Como muda no que você vai fazer. Mudou o que você está fazendo, mudou a sua vida. Porque isso é fé. No terceiro estágio. A fé só funciona quando ela chega no terceiro estágio. Quando muda a sua atitude constantemente. Vira um hábito. Vira um hábito. Entende? Vira um hábito.
Entende? Então, as coisas boas têm que ser um hábito na sua vida. Fazer coisas do bem tem que ser um hábito. E para você continuar fazendo e se tornar um hábito, você vai ter que andar com quem está acima de você. Faz aquilo que você quer fazer, já é aquilo que você quer ser e já fala aquilo que você quer falar. Então, você tem que andar com pessoas assim. Você tem que ouvir pessoas assim, porque senão não tem como. Fechou? Esse é o motivo do canal. Para mostrar para você que você pode prosperar, que você pode vencer, mesmo em meio às dificuldades. Entende? Que você pode ter espiritualidade, que você pode ter a certeza da tua salvação, que você pode ser liberto, que você pode ter o Espírito Santo te guiando, entende? No caminho que você deve andar, que você pode ter um marido, uma esposa, ter um casamento abençoado, que você pode ter um filho abençoado, uma família unida, mas você vai ter que cumprir princípio. Por exemplo, eu não abro mão de toda noite estar com a minha família, de estar junto, ou seja no almoço, ou seja na janta, a gente junto, comendo junto, a gente junto. Eu sacrifico o trabalho, eu sacrifico qualquer coisa, mas a gente tem que estar junto. Isso é um princípio que eu não abro mão. Eu não abro mão. Acabou. Tem sacrifício nisso? Tem. Tem, pô. Tem. Então, quantos empregos, quantas coisas eu já abandonei, já larguei, por causa que atrapalhava esse princípio de família em segundo lugar. Primeiramente a Deus, a espiritualidade. Sendo que a espiritualidade não tem tempo, não tem hora. Você pode ser espiritual em qualquer lugar. Entende? Agora, a família não. A família você tem que priorizar. Tem muita gente que está priorizando muitas coisas primeiro que a família e está perdendo o mais importante. Ela pode estar até ganhando dinheiro, prosperando financeiramente, mas ela esquece que a verdadeira prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é uma pequena parte da prosperidade. Prosperidade é conhecer a Deus e a si mesmo de verdade. Você nasceu para vencer, você veio do reino de Deus, você é servo, amiga e filho de Deus. Deus tem promessa na sua vida, mas Ele quer que você creia e cumpra princípios. Então o Espírito Santo ele vai falar contigo. Eu não sei o que, mas Ele vai falar o princípio mais importante que você deve guardar. Entende? Eu não sei se é a fé que você abandonou, eu não sei se é a esperança que você largou, ou talvez é o amor que se esfriou, mas que você venha cumprir esses princípios, para que tantos outros você venha ter condição de cumprir também. Fechou? Deus te abençoe poderosamente. E se você está sendo ajudado por esse vídeo, está aprendendo, está te ensinando alguma coisa, você curta, você comente, você compartilhe com alguém. E eu vou deixar na descrição o que eu estou fazendo. Para me crescer financeiramente, estou trabalhando muito. Trabalho de CLT, trabalho na troca de óleo delivery, na minha folga, e ainda no marketing digital, divulgando produtos da Magazine Luiza, entende? Então, se você for comprar qualquer produto da Magazine Luiza, que é uma loja reconhecida e renomada aqui no Brasil, é só entrar nesse site que vai estar na descrição. Eu mesmo já comprei vários produtos. Comprei o ventilador, comprei o Xbox, a geladeira, vários produtos, porque eu posso comprar pelo site. Se o produto for pequeno, eu retiro na loja no mesmo dia ou no dia seguinte, ou então eu espero chegar na minha casa. Então você dá uma pesquisada lá, porque tem produto que vale a pena, tem produto que não. Tá? E você comprando por esse site, você vai estar me ajudando, porque eu vou estar ganhando uma comissão, eu vou ter a condição de fazer muito mais, né? Tanto pela minha família, pela minha mãe e pelas pessoas. Fechou? Por quê? Porque a vida financeira ela é muito importante.
Enquanto a gente estiver vivo, a gente é muito importante. Por isso que a gente tem que plantar. Fechou? Forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou voltar agora para o do almoço. Ó. Fiquei 40 minutos falando. Tenho 2 horas de almoço. Tchau, tchau.